Olá, eu sou a professora Andresa Amorim, do conteúdo de português para o terceiro ano. E hoje venho apresentar para vocês leitura, interpretação de texto e ortografia. Antes de entrar no texto que nós vamos ler hoje, eu tenho algumas dicas que eu gostaria muito que vocês, crianças, seguissem à risca. Vai ser muito importante para vocês entenderem bem a mensagem que o texto quer passar. A primeira leitura que vocês vão fazer deste texto, eu gostaria que vocês fizessem prestando atenção nas pontuações, fizessem leitura silenciosa, ou seja, na sua mente. E preste atenção a todos os detalhes do texto. A primeira leitura é para você conhecer o texto. Já a segunda leitura, eu gostaria que vocês fizessem lendo em voz alta e prestem atenção em todas as pontuações, porque essa leitura com as pontuações corretas vai ser muito importante para o entendimento do texto. O nosso texto de hoje tem como título Girassolina. E antes de nós lermos o texto, eu vou desafiar vocês a imaginarem, será o que esse texto está nos falando hoje? O que quer dizer Girassolina? Pense numa história que pode ser que ocorra. E agora sim, nós vamos ler e você vai comparar se o que você pensou do título realmente é o que fala a história. Vamos lá? Girassolina. Este texto foi escrito por Cristina Porto, que é a autora do texto. Serafina já tinha sido um girassol. E o girassol Serafina, a girassolina, virou a cara para o sol. Resolveu se esticar bastante. Ficou com o cabo bem comprido e começou a girar em volta da lua. O que ela queria mesmo era dar um mergulho no mar da tranquilidade. Estava louquinha para ver como era esse lugar que diziam existir lá na lua. Só que uma noite, a mesma nuvem que choveu em Girafina não deixou que a lua aparecesse. E Girassolina ficou tateando, perdida na escuridão. Quando um rabo de cometa, que passou por ela feito um raio, arrancou uma de suas pétalas amarelas, Girassolina achou melhor voltar a ser Serafina de novo. Nossa, que texto muito bom! E aí, com relação ao título, o que vocês pensaram que contou a história? Bateu a história com o que vocês pensaram? Bom, o título do texto, eles nos dá uma ideia. E esse texto, ele fala sobre a girassolina. Então, se você entendeu o texto, vamos fazer algumas atividades? Atividades de interpretação de texto. Vamos lá. O número 1, o título do texto tem 4 opções aqui. Nós já aprendemos a identificar o título do texto. E se você prestou bastante atenção, você já sabe a resposta. Letra A, se será Serafina, Serafinices, Girassolina ou Serafina Girassol? Pense aí. Bom, você já sabe que é a letra C, não é verdade? Nós até fizemos uma comparação lá para você imaginar o que esse texto com o título Girassolina iria dizer. O número 2. Este texto é um anúncio, um acróstico, um conto ou uma música? Opa! Apareceu uma palavrinha diferente. O anúncio, este texto ele está anunciando alguma coisa para o público? Não. O acróstico, crianças, é quando um texto, ele fala, é uma poesia e seus versos, as letras iniciais do meio ou final, formam na vertical uma outra palavra, como se fosse uma cruzadinha. Então, o nosso texto também não faz isso. É um conto? Bom, um conto é uma narrativa breve, que tem limitação de personagens. Bom, o nosso conto é uma narrativa, tem um personagem. Então, pode ser que seja. Vamos à última alternativa. Ele é uma música? Não. Então, a alternativa certa é a letra C. Ele é um conto. O nome da autora do texto é o que pergunta a questão número 3. Lembre que eu falei sobre o nome dela? Vamos ver se vocês estão lembrados.
Letra A, Cristina. Letra B, Serafina. Letra C, Girassolina. Ou letra D, Girafina. Bom, eu falei no início que esse texto Girassolina foi escrito por Cristina Porto. Então, o primeiro nome da autora é Cristina, que vai corresponder à letra A. Número 5, a alternativa que completa a frase. Resolveu se esticar bastante, ficou com o cabo bem comprido e começou a girar em volta. De onde que ela começou a girar? Letra A, foi da rua. Letra B, foi da lua. Letra C, será que foi do sol? Ou letra D, de um cometa? Se te deu alguma dúvida, bora voltar lá no texto. Vamos ler a parte aqui que fala que ela se esticou. Olha, resolveu se esticar bastante, ficou com o cabo bem comprido e começou a girar em volta da lua. Olha aqui. Então, a nossa resposta é da lua, que é a letra B. A questão número 6. Girassolina queria mesmo mergulhar no mar. Será que era da alegria? Letra B, da tranquilidade. Letra C, será que era da tristeza? Ou se era a letra D, do esquecimento? Bom, você sabe que ela queria saber o que tinha lá na lua, porque ela queria estar tranquila. Então, era a letra B, no mar da tranquilidade. E a nossa última questão, que é a número 7, que está lá no finalzinho do texto. Quem arrancou uma de suas pétalas amarelas? Quem que passou e arrancou uma de suas pétalas? Foi um foguete? É o que diz a letra A. Foi um astronauta? A letra B. Foi um cometa? A letra C. Ou um cientista? A letra D. Vamos olhar lá no texto? Olha para vocês verem, ó. Quando um rabo de cometa. Então, foi um cometa. Então, a nossa resposta é a letra C. Bom, vocês repararam como se escreve a palavrinha girassolina? E se eu somente dissesse para você essa palavra, você conseguiria escrevê-la ou teria alguma dificuldade? Bom, na aula de hoje nós também vamos trabalhar o uso do S sozinho e do SS. Então, o primeiro desafio que eu lanço para vocês é voltar lá no texto e nós vamos identificar as palavras escritas somente com um S e as palavras escritas com 2 S. Vamos ao texto? Girassolina. Girassolina, repara que ele é escrito com 2 S's. Então, ele é uma palavra com 2 S's. Serafina, olha aqui o S inicial. É escrito com um S só. Já tinha sido um girassol. Olha, outra palavrinha escrita com 2 S's. E o girassol serafina, a girassolina, que são as 3 palavras que nós também já marcamos. Olha, S inicial, 2 S's aqui, 2 S's aqui. Virou a cara para o sol. Sol. Também começa com um S somente. Resolveu se esticar bastante, ficou com o cabo bem comprido e começou a girar em volta da lua. O que ela queria mesmo era dar um mergulho no mar da tranquilidade. Estava louquinha para ver como era esse. Mais uma palavrinha com 2 S's. Esse lugar que diziam existir lá na lua. Só que uma noite, a mesma nuvem que choveu em Girafina não deixou que a lua aparecesse. Mais uma palavrinha com 2 S. E girassolina, também com 2 S, ficou tateando, perdida na escuridão. Quando um rabo de cometa que passou, mais uma palavrinha escrita com 2 S's, por ela feito um raio,
arrancou uma de suas, escrita com S inicial, um S só. Suas pétalas amarelas, girassolina, com 2 S, achou melhor voltar a ser, serafina, ó, o S inicial. De novo. Então, vamos transcrever essas palavrinhas lá para o nosso vazio e ver como é que ficou? Coloquei 3 palavrinhas em cada vasinho. Olha, palavras com S. Repare vocês, ó, serafina, suas e ser. O S, quando eu uso ele um só, você pode notar que a maioria das palavras, o S é quando se começa com o S. A gente usa um S só. Então, toda palavrinha que começa com S, a gente usa um S só. E olha aqui para vocês verem, ó. Girassolina, aparecesse e passou. Aqui eu tenho uma diquinha muito importante para vocês. Às vezes a gente fica com dúvida, será que vai ser com S? Será que vai ser com 2 S's? Então, eu gostaria que você nunca mais esquecesse que a maioria, na regra geral, ou seja, que se aplica a quase todas as palavras, quando tiver uma vogal do lado de cá e uma vogal do lado de lá, eu sempre uso 2 S, quando esse S tiver o som de S. Por exemplo, massa. Repare, se eu ficasse em dúvida, será que massa é com um S, 2 S's? Era só lembrar. Olha para você ver onde que estão os 2 S. Tem uma vogal aqui, uma vogal aqui. Ah, então entre as duas vogais eu uso SS. Bora lembrar quais são as vogais? Eu sei que você sabe, mas só para lembrar. A, E, I, O, U. Então, entre as vogais, eu uso SS. Mas tem uma outra também, uma outra reguinha que vai me ajudar. Por exemplo, concurso. Opa! Concurso não se escreve com 2 R, não? 2 S's, não? Não. Escreve com um S só. Professora Andresa, mas por quê? Preste atenção. Ao lado do S, eu tenho o R e o O. Ah, então eu tenho uma consoante e uma vogal. Quando o S está entre uma consoante e uma vogal, eu uso um S só. Lembrou? Pegou direitinho? Não esqueça. Entre duas vogais, 2 S. Entre uma consoante e uma vogal, um S só. E com essa informação que eu sei que vocês não vão esquecer mais, nós vamos fazer o nosso próximo desafio. Completando. Use S ou SS para completar as palavrinhas que estão aqui. A primeira palavrinha é progresso. Preste atenção. Progresso. Eu vou escrever com um S ou 2. Vamos lembrar a dica? Tem uma vogal aqui e tem uma vogal aqui. Então, eu vou completar com S. Progresso se escreve com 2 S's. Pensamento. Opa! Será que eu escrevo com um S ou será que é com 2? Lembra da regrinha. N é uma vogal ou uma consoante? N é uma consoante. E o outro lado tem a letra A, que é uma vogal. Consoante, vogal, o S no meio, um S só. Então, pensamento é só com um S. Assinante. Olha para vocês verem, ó. A, I. 2 vogais. Então, assinante com SS. Conserva. N é consoante, é vogal. Conserva, então, um S só. Assobio. Olha, letra A, vogal. Letra A, O, vogal. Então, assobio com SS. Aniversário. Essa palavra gera muita dúvida, mas vocês jamais vão esquecer. Preste atenção.
Letra R é uma consoante. Letra A é uma vogal. Então, aniversário é somente com um S. E assim nós vamos fazer, ó. Letra A, passarela, com 2 S's. Recurso, ó, uma consoante, uma vogal, somente um S. Classificado, vogal A e vogal I, então são 2 S's. Cansado, olha, letra N, consoante, letra A, vogal, eu vou usar um S só. Cansado, então se escreve com um S só. Salsicha, olha para vocês verem, ó. L, consoante e vogal. Passeata, olha para vocês verem, eu tenho 2 vogais, então ela se escreve com 2 S's. Bom, eu acho que vocês não vão esquecer mais. Então, agora eu tenho algumas dicas importantes para vocês fazerem no decorrer das atividades. Preste atenção na importância da leitura que ela tem para a nossa vida, para o nosso aprendizado. Olha para vocês verem. O que a leitura pode fazer por você? Bastam 15 minutos por dia mergulhado nos livros para você se dar melhor nos estudos e na vida. São 9 dicas que vocês vão seguir, que o conhecimento de vocês vai ficar ótimo. Presta atenção. Número 1, solta a sua imaginação. Bom, nas aulas passadas eu já falei que a leitura, a gente viaja para lugares que a gente nunca foi, através da nossa imaginação. Então, a leitura ela é muito importante para soltar a nossa imaginação, a gente se imaginar nos lugares, nas histórias, e é sempre muito divertido. 2, estimula a sua criatividade. E é verdade, a pessoa que lê, ela tem muitas informações, ela viajando nos mundos que ela não conhece, e isso estimula a sua criatividade. E quando você for produzir um texto, você vai ver que você vai ter muito assunto para poder colocar neste texto. 3, aumenta o seu vocabulário. Gente, no português isso é muito importante, porque às vezes a gente não grava todas as regras do português, mas ao ler, você prestando atenção na grafia, ou seja, na escrita das palavras, você nunca mais vai esquecer como aquela palavra se escreve. E você vai conhecendo as palavras que você está lendo, e você vai aumentando assim o seu vocabulário. Número 4, facilita a sua escrita. Realmente, você sabendo a escrita ou a grafia das palavras, você jamais vai errar na hora que for escrever. Vai ficar, às vezes, em dúvida 1 ou 2 palavras, mas o seu vocabulário vai só aumentando e essa dificuldade vai sumindo com o tempo. Número 5, simplifica a compreensão das coisas. E a dica de leitura que eu deixo para vocês hoje está lá na plataforma. E é um livro de Bia Vilela e chama Os 3 Porquinhos. Não se esqueça de datar as atividades e caprichar na letra. E lembre-se, para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que se aparece no canto da tela. Um beijinho no coração e até a próxima aula.